encerrou a preparação com foco no jogo contra o Corinthians, em treino realizado na manhã da sexta-feira, 10, no Ninho do Urubu. O clássico interestadual vai servir para o Fla buscar uma vitória no Brasileirão após 3 partidas sem vencer. Isso porque, nos últimos 3 jogos do Flamengo no Brasileirão, a equipe de Tite não conquistou nenhuma vitória sequer. Desde então, o rubro-negro acumula 2 empates, Palmeiras e Red Bull Bragantino, e uma derrota, Botafogo. Além disso, o Flamengo só tem uma vitória no Brasileirão jogando em casa, ou seja, no Maracanã. O único triunfo do mais querido na competição nacional atuando nos próprios domínios foi contra o São Paulo, pela segunda rodada. À época, o Fla venceu o embate por 2-1. Situação na tabela atualmente, o Flamengo ocupa a 7ª colocação na tabela de classificação do Brasileirão. Até o momento, o mais querido soma 8 pontos, em 15 disputados. Até o momento, o Fla tem 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Por outro lado, o Corinthians está em 14º lugar, com 5 pontos. O Flamengo encerrou a preparação para o jogo contra o Corinthians, em treino na manhã desta sexta-feira, 10, no Ninho do Urubu. Logo no começo da tarde, o rubro-negro confirmou o desfalque de Bruno Henrique em partida contra o time paulista devido a um entorse no pé. Dessa forma, o Flamengo usou as redes sociais para confirmar a informação de que Bruno Henrique vai desfalcar a equipe no jogo deste sábado, 11, pelo Brasileirão. O camisa 27 sofreu um entorse no pé na partida contra o Palestino, X, pela Libertadores, na terça-feira, 07. Dessa forma, sem Bruno Henrique à disposição, Tite deve usar Everton Cebolinha no lugar do camisa 27. A escalação do Flamengo ainda pode ter Lohan como substituto de Arrascaeta. Isso porque a condição clínica do uruguaio vai determinar a presença ou não dele diante do Corinthians. Antes de mais nada, vale ressaltar que Bruno Henrique foi titular nos últimos 7 jogos do Flamengo. Enquanto Everton Cebolinha tratava de lesão na panturrilha, o camisa 27 reassumiu a titularidade na equipe comandada por Tite. O Flamengo enfrenta o Corinthians, neste sábado, 11, no Maracanã, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, 10, assim como o mais querido, o time paulista também encerrou a preparação para o clássico interestadual. De acordo com o GE, os jogadores do Corinthians iniciam o treino da manhã desta sexta-feira, 10, com um trabalho de ativação na academia. Em seguida, os atletas foram para o aquecimento no gramado. Por fim, o técnico Antônio Oliveira comandou uma atividade tática. Flamengo e Corinthians medem forças pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado, 11. O clássico interestadual acontece a partir das 16 horas, horário de Brasília, no Maracanã. Como manda a tradição, o Coluna do Fla comandará a narração mais quente rubro-negra da internet, na voz de Rafa Penido, através do YouTube. Além disso, o Premier, no Pay-Per-View, também exibem o duelo. Situação dos times na tabela atualmente, o Flamengo ocupa a 7ª colocação na tabela de classificação do Brasileirão. Até o momento, o mais querido soma 8 pontos, em 15 disputados. São 2 vitórias, 2 empates e uma derrota do mais querido. Por outro lado, o Corinthians está em 14º lugar, com 5 pontos.